Amados, graça e paz, eu sou Pedro Paulo Minister. Eu quero trazer uma pequena porção da Palavra de Deus, meditar com você no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde o Senhor traz uma compreensão de uma parábola que para nós é de muita importância. Eu quero convidar a você para entrarmos na narrativa destas três parábolas e entendermos aquilo que o Senhor traz para a nossa vida espiritual. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. A primeira parábola que é narrada é a parábola da ovelha perdida, onde aquele pastor que tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, e por haver perdido uma, ele pôde sim ir atrás daquela perdida, resgatá-la novamente e trazê-la ao redil. Isso mostra que nós devemos ter muita atenção, muito cuidado com aquelas coisas ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que aparentemente para outras pessoas parecem que não têm valor. Se você for prestar atenção, quantas pessoas estão ao seu redor que dá-se a impressão que elas não têm valor, mas são nas pequenas coisas, ou seja, é aquilo pouco que parece que não tem importância e na verdade para você vai fazer muita falta. Aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas. Jesus começa narrando essa parábola do capítulo 15 com as ovelhas. Aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas. Mas, veja bem, por haver perdido uma somente, lhe restou 99. Ele poderia automaticamente dizer: olha, eu tenho 99, estou tranquilo, só perdi uma. Não, ele não se contentou em perder nada. Jesus mostra para nós que nós não podemos nos contentar em perder nada referente à vida espiritual. Mesmo que seja uma pequena coisa. Às vezes você fica acomodado porque você tem 3 filhos na igreja e você perde um e você fica acomodado porque você ainda tem 2. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra ensina que nós devemos sim nos preocupar com as pequenas coisas. São os pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. A segunda parábola é a parábola daquela mulher que havia perdido aquela moeda. A Bíblia chama de dracma. Ela havia perdido a moeda e ela não se contentou enquanto ela não achou aquela moeda. Ela varreu a casa. A Bíblia fala que ela acendeu a luz, acendeu a candeia, né? Ela acendeu a luz, procurou diligentemente, como diz a Bíblia, né? Com muito ímpeto, com muito cuidado. Ela foi examinando canto a canto da sua casa, porque moeda, quando perde, não é fácil encontrar mesmo. E ela foi procurando aquela moeda até que ela encontrou. E encontrando-a, ela fez uma festa com as suas amigas, chamou os vizinhos e foi uma bênção de Deus. A terceira parábola, que toma muito mais tempo do capítulo 15, espaço em versículos, é a parábola do filho pródigo, onde mostra aquele pai que havia 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E o mais novo, ele olha para o pai e diz: pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai, olhando para ele, mesmo triste, ele pôde dividir a herança, e aquele filho saiu querendo conhecer o mundo, querendo se aventurar pelo mundo, sem ter experiência, sem ter conhecimento do que tinha lá fora, como eram as pessoas lá fora. Aquele moço cresceu protegido ali naquele ambiente familiar, com o cuidado do pai. Aquele moço cresceu ali dentro com o carinho da família, sempre com boas companhias, porque ele estava ali numa propriedade particular, e ali havia todo o cuidado do pai em procurar dar ao filho tudo aquilo que iria lhe fazer bem. Eu quero dizer para você que está em casa, você que está nos assistindo em nosso canal na web, a mesma coisa Deus faz. Ele sempre procura nos fechar, nos guardar, sempre colocar pessoas ao nosso lado, sempre procurando zelar da nossa vida. Às vezes acontece de um ou outro querer sair fora desta proteção. Eu acho interessante que você pode ver que o salmista, ele narra isto nos Salmos, né? Dizendo que à sombra do Onipotente eu descansarei.
Debaixo das asas do Senhor me abrigarei. Então você pode ver que são expressões, são figuras de palavras que trazem para nós uma simbologia muito grande. Aonde você deve estar escondido? Debaixo da sombra do Altíssimo, protegido debaixo das asas do Senhor, no cuidado de Deus. Agora, a partir do momento que você sai fora desse cuidado, querendo se aventurar por aí sim a situação começa a ficar difícil, porque você vai para um lugar que você não conhece, você vai ver pessoas que você não conhece, você vai se familiarizar com pessoas que vão acabar estragando a tua vida, porque a Bíblia fala que os bons costumes, eles são aprendidos em casa, são aprendidos com a palavra de Deus, mas também a própria Bíblia fala que as más conversações corrompe os bons costumes. Por isso eu quero dizer para você que aquele moço, ele mesmo ter saído da sua casa, ele ainda lembrou, mesmo havendo passado tudo, mesmo havendo passado toda aquela dificuldade que ele passou, ele caiu em si e lembrou dos ensinamentos do seu pai. Ele lembrou que ele tinha uma casa, ele lembrou que ele tinha uma família. E eu quero dizer para você que você às vezes se encontra na situação desse filho pródigo. Quem sabe você saiu da igreja, foi se aventurar no mundo, foi dar uma passeada, foi gastar a herança. O que é gastar a herança? Aquele moço, ele gastou realmente a herança do seu pai, uma herança em dinheiro, que houve necessidade de vender propriedade para que ele levasse o dinheiro, a sua parte que ele havia da herança. Eu acho interessante que a Bíblia é riquíssima em exemplos sobre isso. Aquele moço, ele foi embora, mas ele levou a herança. E eu quero dizer para você que às vezes a pessoa sai da igreja, deixa a casa do Senhor, ela vai levando a herança. Que herança que é essa? Ela vai levando o coração limpo, ela vai levando o espírito limpo, ela vai levando uma mente limpa. E quando chega lá, o seu coração é habitado por espíritos malignos que deixa a pessoa, como diz a palavra de Deus, numa situação muito difícil. Então, não saia da casa do Senhor. Se você saiu, faça como filho pródigo, volte novamente e Deus vai te abençoar. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos novamente trazendo para você uma porção da palavra de Deus.